Maio de 1945. A Alemanha assina sua rendição incondicional. Para o mundo, a guerra na Europa havia terminado. Para o povo alemão, e em especial para milhões de mulheres, o conflito apenas mudava de natureza. Iniciava-se a chamada Stunde Null, a hora zero, um termo que definia o colapso total de um Estado, de uma economia e de uma infraestrutura. O governo central não existia mais. As redes de transporte e comunicação estavam destruídas. Cidades como Berlim, Hamburgo, Dresden e Frankfurt eram pouco mais que esqueletos de concreto e aço retorcido, com mais de 70% de suas áreas residenciais reduzidas a escombros. Neste cenário de devastação absoluta, a responsabilidade pela sobrevivência recaiu diretamente sobre os ombros das mulheres. Com milhões de homens mortos, feridos ou mantidos como prisioneiros de guerra, foram elas que emergiram das ruínas para iniciar a tarefa monumental de limpar, organizar e encontrar sustento. A luta diária não era por ideologia, mas por calorias. O sistema de racionamento, já precário nos últimos meses de guerra, praticamente deixou de funcionar. A busca por comida, água potável e combustível para o aquecimento tornou-se a ocupação central de cada dia. As imagens da época registram essa realidade de forma crua, rostos marcados pela exaustão, pela subnutrição e pela incerteza. Crianças vasculhando destroços em busca de qualquer objeto de valor ou de algo que pudesse ser queimado para gerar calor. A guerra havia deixado um vácuo de autoridade, e nesse vácuo, a única lei era a da necessidade imediata. Em meio a essa desolação, um novo fator se impunha de forma inescapável: a presença do exército inimigo. Por anos, a propaganda do Terceiro Reich havia pintado um retrato de vingança e brutalidade que aguardava os alemães em caso de derrota. Agora, os soldados americanos, britânicos, franceses e soviéticos patrulhavam as ruas que antes pertenciam à Wehrmacht. Para as mulheres alemãs, a chegada das tropas de ocupação representava o medo do desconhecido, a materialização de uma ameaça longamente anunciada. O inimigo não era mais uma força distante no fronte, estava literalmente na soleira de suas portas, nos postos de controle, nos prédios administrativos requisitados. Contudo, o que chegou com os veículos militares americanos foi algo mais complexo e inesperado do que a propaganda havia previsto. A força de ocupação não era um exército desorganizado em busca de pilhagem. Era uma estrutura burocrática e militarizada com objetivos claros. Eles não traziam apenas armas e decretos de ocupação. Traziam também engenheiros, médicos e um volume sem precedentes de suprimentos. A presença americana começou a se manifestar não apenas através de patrulhas, mas também através da organização de cozinhas comunitárias e da distribuição de rações. O que se viu não foi a represália indiscriminada, mas o início de uma administração que, embora imposta, trazia consigo os primeiros sinais de ordem. O inimigo chegava com pão, com penicilina e, fundamentalmente, com um código de conduta militar estrito. Esse código, aplicado por uma polícia militar e por cortes marciais, estabeleceria uma nova dinâmica de poder e responsabilidade, uma dinâmica que iria, ao longo dos anos seguintes, transformar profundamente o destino da Alemanha e a vida daquelas que sobreviveram para reconstruí-la. Essa nova ordem, que se impunha sobre as ruínas, não era improvisada. Sua arquitetura havia sido delineada meses antes, nas conferências de Yalta e Potsdam, onde os líderes das potências aliadas vitoriosas, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, posteriormente com a inclusão da França, decidiram o destino da Alemanha derrotada. O país seria dividido em 4 zonas de ocupação, cada uma administrada por uma das potências. A capital, Berlim, embora situada profundamente dentro da zona soviética, também seria repartida em 4 setores correspondentes. A soberania alemã estava suspensa, e o poder supremo era exercido pelo Conselho de Controle Aliado, um corpo governante conjunto que, na prática, raramente funcionaria em harmonia. A zona de ocupação americana abrangia uma área estratégica e populosa no sul e centro da Alemanha. Compreendia os estados da Baviera, Hesse e a porção norte de Württemberg e Baden, que foram fundidos para criar o novo estado de Württemberg-Baden. Além disso, os americanos controlavam o enclave portuário de Bremen e seu porto externo, Bremerhaven, no norte. Essa posse era logisticamente vital, pois garantia aos Estados Unidos uma linha de suprimentos direta e independente, que não dependia do trânsito por outras zonas de ocupação, especialmente a britânica. Finalmente, havia o setor americano no sudoeste de Berlim, uma ilha de administração ocidental dentro de um mar de controle soviético. A gestão desse vasto território foi confiada ao governo militar americano na Alemanha, conhecido pela sigla ONGUS, Office of Military Government, United States.
Com seu quartel-general inicialmente em Frankfurt e depois transferido para Berlim, o Ungu se tornou a autoridade máxima para milhões de alemães, controlando todos os aspectos da vida civil, da economia à educação. A missão americana, como a de seus aliados, baseava-se em um conjunto de objetivos claros, frequentemente resumidos como os 3DS. O primeiro, a desmilitarização, era imediato e absoluto. Envolvia o desarmamento e a dissolução completa de todas as forças militares alemãs, a destruição de instalações bélicas e a proibição de qualquer indústria que pudesse servir a um futuro esforço de guerra. O segundo, a desnazificação, provou-se uma tarefa muito mais complexa e controversa. O objetivo era purgar a sociedade alemã de toda a influência do nacionalsocialismo. Isso significava remover ex-membros do partido nazista de cargos públicos, do sistema judiciário, da educação e da indústria. Milhões de alemães foram obrigados a preencher questionários detalhados, os Fragebogen, para avaliar seu nível de envolvimento com o regime. O terceiro pilar era a democratização. A intenção não era apenas ocupar, mas reeducar e reestruturar a sociedade alemã sobre novas fundações políticas, incentivando a formação de partidos democráticos, uma imprensa livre e sindicatos independentes, preparando o terreno para que os alemães pudessem, eventualmente, governar a si mesmos. Neste mapa de controle e objetivos, a presença física dos soldados americanos, os GIs, era a manifestação diária da ocupação. Eles estabeleceram postos de controle em estradas, patrulharam cidades e vilarejos, e administraram os centros de distribuição que se tornariam a linha de vida para a população civil. Para as mulheres alemãs, esse mapa não era apenas uma abstração geopolítica. Era a realidade concreta que definia quem controlava sua rua, quem distribuía sua comida e quem aplicava a lei. A tarefa que os Estados Unidos haviam assumido era monumental: administrar um território devastado, alimentar uma população faminta e transformar a mentalidade de uma nação que, por 12 anos, havia sido doutrinada por uma ideologia totalitária. Era um experimento de engenharia social e política em uma escala sem precedentes, conduzido em uma terra arrasada pela guerra. A atmosfera de medo que pairava sobre a Alemanha em 1945 não era apenas um subproduto da derrota militar. Era o resultado calculado de 12 anos de doutrinação sistemática e implacável. A eficácia desta campanha de desinformação não pode ser subestimada. Por mais de uma década, o Ministério da Propaganda do Reich, sob o comando de Joseph Goebbels, controlou cada palavra e imagem que chegava ao povo alemão. O rádio, o cinema, os jornais e os cartazes formavam um ecossistema de informação fechado, projetado para moldar a percepção da realidade, nos meses finais da guerra, para instilar um pavor paralisante do inimigo que se aproximava. O objetivo era claro: eliminar qualquer esperança de uma rendição pacífica e motivar uma resistência fanática até o último momento. Nos cinejornais semanais, os Deutsche Wochenschau e em cartazes onipresentes, o soldado americano era retratado não como um adversário honrado, mas como um bárbaro cultural. Era o produto de uma sociedade que o regime nazista considerava racialmente impura e moralmente decadente, uma caricatura de gangsters de Chicago e capitalistas gananciosos, desprovidos de valores. A propaganda martelava a ideia de que os aliados ocidentais eram meramente a face mais palatável de uma conspiração judaico-bolchevique mundial, determinada a destruir a nação alemã. Embora a retórica mais virulenta fosse reservada ao Exército Vermelho, descrito como hordas asiáticas selvagens, a ameaça representada pelos americanos, britânicos e franceses era apresentada como igualmente existencial, apenas mais dissimulada. Para as mulheres alemãs, essa ameaça era formulada nos termos mais pessoais e aterrorizantes possíveis. A propaganda abandonou qualquer sutileza e focou diretamente no destino que as aguardava. Cartazes e transmissões de rádio falavam abertamente de vingança, violência em massa e, acima de tudo, desonra. A figura da mulher alemã, idealizada pelo regime como a guardiã da raça e do lar, seria o alvo principal da brutalidade do inimigo. A mensagem era inequívoca: a chegada dos soldados aliados significaria o colapso de toda a ordem social e moral. As mulheres foram condicionadas a esperar o pior, a visualizar cenários de abuso sistemático como uma consequência inevitável da derrota. O resultado foi a criação de um estado de pânico coletivo. Nas cidades bombardeadas e nas aldeias que aguardavam a chegada das colunas de tanques, a população não esperava libertadores, mas sim executores. A propaganda de Goebbels havia sido tão bem sucedida que, para muitos, a rendição era sinônimo de aniquilação pessoal e nacional. Este estado psicológico explica em parte a ferocidade da resistência de unidades como a Volkstur, composta por idosos e adolescentes, e os atos desesperados de suicídio em massa que ocorreram em várias partes da Alemanha, notavelmente em Berlim,
quando a derrota se tornou certa. Famílias inteiras optaram pela morte em vez de enfrentar o futuro que lhes fora pintado. Para as mulheres que escolheram sobreviver, a chegada dos primeiros jipes e caminhões americanos não era um sinal de alívio, mas o prenúncio do cumprimento de uma profecia sombria. Elas se prepararam para a violência, para a humilhação e para a luta pela sobrevivência em um mundo onde, segundo lhes fora dito, não haveria mais regras, nem proteção, nem misericórdia. Elas esperavam os monstros que a propaganda lhes prometera. Contudo, a represália em massa, tão longamente anunciada e temida, não se materializou. Em vez dos monstros da propaganda, o que chegou às ruas das cidades alemãs foi algo profundamente diferente: a máquina militar americana em sua fase administrativa. O avanço não era o de uma horda descontrolada, mas o de uma força organizada, metódica e, acima de tudo, disciplinada. Os primeiros contatos entre os soldados americanos e a população civil alemã, especialmente as mulheres que formavam a maioria visível nas ruas, não foram marcados pelo caos da vingança, mas pelo choque de uma realidade inesperada. A primeira ação do ocupante não foi a pilhagem, mas a imposição de um toque de recolher, o estabelecimento de postos de controle e a fixação de ordens em inglês e em um alemão funcional. A prioridade imediata não era punir, mas controlar o ambiente para evitar saques, a disseminação de doenças e a desordem generalizada. Para as mulheres que se preparavam para o pior, essa abordagem burocrática era desconcertante. Os soldados, em sua maioria jovens e visivelmente exaustos pela guerra, demonstravam uma atitude profissional, distante, mas não abertamente hostil. Eles estavam ali para cumprir uma missão, e essa missão, na sua fase inicial, era a de estabelecer uma autoridade funcional onde antes havia um vácuo. Em vez de violência indiscriminada, o que se viu foi a organização de filas. Longas e ordenadas filas de civis que se formavam diante dos postos de distribuição improvisados em escolas ou prédios públicos. E o que era distribuído nessas filas representou o segundo grande choque: comida. As primeiras rações de campanha americanas, as famosas rações K, começaram a ser entregues à população. Eram caixas compactas contendo biscoitos, queijo processado, barras de chocolate e cigarros. Para uma população à beira da inanição, que subsistia há meses com rações mínimas de pão e batatas, o conteúdo calórico e a variedade desses pacotes eram um luxo impensável. O ato de receber alimento das mãos do inimigo era psicologicamente complexo. Desafiava diretamente a narrativa de aniquilação que lhes fora imposta. A imagem de um soldado americano, uniformizado e armado, entregando uma lata de carne a uma mãe alemã, era uma contradição visual e emocional a tudo que a propaganda havia ensinado. Em meio a essa interação estruturada e oficial, surgiram os gestos individuais que começaram a corroer a barreira do medo. A cena, que se tornaria icônica, de um GI oferecendo um pedaço de chocolate ou uma goma de mascar a uma criança alemã, era mais do que um ato de bondade. Era um sinal de humanidade que atravessava as linhas do conflito. Este pequeno gesto, repetido em inúmeras vilas e cidades, comunicava algo que nenhuma ordem oficial poderia transmitir: que o exército inimigo era composto por indivíduos, não por um monólito de brutalidade. A reação alemã foi uma mistura de alívio cauteloso, profunda confusão e persistente desconfiança. A disciplina imposta não significava amizade. A organização não era um ato de benevolência, mas uma ferramenta de controle. Ainda assim, a ausência da violência esperada era um fato inegável. O choque da realidade não foi o impacto da brutalidade, mas a constatação de que o futuro sob ocupação seria governado por regras, por uma logística eficiente e por uma autoridade que, embora estrangeira e imposta, operava dentro de um código de conduta previsível. O ocupante não era o bárbaro da propaganda. Era uma força que, antes de tudo, impunha ordem no caos, e essa ordem, para um povo que havia perdido tudo, era o primeiro e mais fundamental passo para a sobrevivência. A ordem imposta pelos americanos foi apenas o primeiro passo. A verdadeira batalha, travada em paralelo à desnazificação e à desmilitarização, era contra inimigos mais imediatos e universais: a fome e a doença. O colapso da infraestrutura alemã não era apenas uma questão de pontes e estradas destruídas. Significava a paralisação completa dos sistemas de distribuição de alimentos e de saúde pública. A população, já debilitada por anos de racionamento severo, estava à beira da inanição. Doenças que haviam sido controladas por décadas, como a tuberculose, a difteria e o tifo, ressurgiam com virulência em meio à superlotação, à falta de saneamento e à subnutrição generalizada. A taxa de mortalidade infantil disparou. Diante desta catástrofe humanitária, a resposta americana não foi um ato de caridade improvisado, mas uma operação logística em escala militar, uma verdadeira máquina humanitária posta em ação.
O governo militar americano, o ONGUS, compreendeu que a estabilidade de sua zona de ocupação dependia diretamente da saúde física da população. Uma população faminta e doente seria ingovernável e um terreno fértil para agitação. Assim, o Corpo de Intendência do Exército dos Estados Unidos, a mesma organização responsável por abastecer as tropas na linha de frente, redirecionou seus vastos estoques e sua complexa rede de suprimentos para a população civil. Milhões de refeições, inicialmente provenientes de excedentes militares, começaram a ser sistematicamente distribuídas. Não eram apenas as rações de combate, mas também suprimentos essenciais como farinha, gordura, leite em pó e carne enlatada, que permitiram o funcionamento de cozinhas comunitárias e a alimentação de milhões de pessoas. Paralelamente ao esforço alimentar, a frente médica era igualmente crucial. Unidades do Corpo Médico do Exército, projetadas para tratar ferimentos de batalha, foram reconfiguradas para combater uma crise de saúde pública. Hospitais de campanha foram montados para atender civis, e equipes médicas militares iniciaram programas de vacinação em massa e desinfestação. O uso de DDT em pó para eliminar piolhos, vetores do tifo, tornou-se uma prática comum e visualmente marcante. Mais importante ainda, os americanos trouxeram consigo a penicilina. Para a medicina alemã, isolada durante a guerra, o acesso em larga escala a este antibiótico representou uma revolução terapêutica, salvando inúmeras vidas de infecções bacterianas que antes seriam uma sentença de morte. Além do esforço governamental e militar, uma notável iniciativa civil começou a ter um impacto profundo. Em 1945, um consórcio de 22 organizações de caridade americanas fundou a Cooperative for American Remittances to Europe, ou simplesmente CARE. A premissa era simples: por $10, um cidadão americano podia comprar um pacote de ajuda padronizado e designá-lo para alguém na Europa. Estes care packages tornaram-se um símbolo icônico da ajuda do pós-guerra. Cada pacote era uma caixa robusta contendo um inventário de alta caloria e valor nutricional, projetado para sustentar uma família. Dentro, havia itens que eram um luxo absoluto na Alemanha da época: 1 quilo de bife em lata, 1 quilo de açúcar, meio quilo de café, chocolate, frutas secas e latas de gordura. A chegada de um care package era um evento transformador, uma injeção de calorias e de moral. Esta máquina humanitária, composta tanto por logística militar quanto por generosidade civil, era mais do que um simples programa de alívio. Era uma ferramenta estratégica. Cada refeição distribuída, cada vacina aplicada e cada pacote que era entregue servia a um propósito maior. Demonstrava, de forma tangível e inegável, que o objetivo da ocupação americana não era a vingança ou a punição coletiva, mas a estabilização e a eventual recuperação. Para as mulheres alemãs que faziam fila por horas no frio, a sopa quente servida por um soldado americano não era apenas alimento. Era a primeira evidência de que um futuro diferente daquele previsto pela propaganda nazista era possível. A ajuda não era um ato de bondade aleatório, era a primeira e mais fundamental política da reconstrução. Para compreender a dinâmica dessa nova realidade, é preciso se transportar para uma cena que se repetiu milhares de vezes por toda a zona de ocupação americana. Imagine uma manhã fria em uma cidade como Munique ou Frankfurt. As ruas ainda estão parcialmente bloqueadas por entulho, e as fachadas ocas dos edifícios servem como testemunhas silenciosas da destruição. Em uma praça ou em frente a um prédio público requisitado, como uma antiga escola, uma longa fila se forma em silêncio. A fila é composta quase que exclusivamente por mulheres, crianças e homens mais velhos, os rostos pálidos e marcados pela privação. Eles se encolhem dentro de casacos gastos, aguardando com uma paciência nascida da exaustão. O que os mantém ali por horas não é uma promessa vaga, mas um estímulo sensorial concreto e poderoso que corta o ar gelado, o cheiro de sopa quente. Esse odor, para uma população que subsistia de rações mínimas de pão escuro e nabos cozidos, era mais do que convidativo, era a fragrância da própria sobrevivência. O vapor que subia de grandes caldeirões de campanha do exército americano era um sinal visível de calor e de calorias, duas das mercadorias mais raras na Alemanha de 1945. À medida que a fila avançava lentamente, outros sons se juntavam ao murmúrio contido das vozes alemãs. O som metálico de uma concha de alumínio batendo contra a borda do caldeirão, as ordens curtas e eficientes em inglês dadas pelos soldados que supervisionavam a distribuição, e a voz de um intérprete, uma figura crucial que se movia entre os dois mundos. Este intérprete, muitas vezes um alemão local que dominava o idioma, era a ponte de comunicação essencial. Ele não traduzia apenas pedidos, mas também instruções médicas e regras de conduta. Em um canto da área de distribuição, um médico militar americano examina uma criança nos braços de sua mãe. Ele fala em inglês,
apontando para uma erupção cutânea, um sintoma comum de desnutrição. O intérprete traduz suas palavras para a mãe ansiosa, explicando a necessidade de ferver a água e como aplicar uma pomada antisséptica fornecida pelo posto médico. Esta interação era fundamental. Mostrava que a ajuda não se limitava a encher estômagos, mas se estendia a um cuidado básico de saúde que o sistema civil alemão, em colapso, já não conseguia prover. A distribuição de alimentos e assistência médica caminhavam lado a lado, como duas frentes da mesma operação para estabilizar a sociedade. Fixado na parede do prédio, visível para todos na fila, um cartaz impresso em inglês e alemão estabelecia as novas regras do jogo. Era um documento que resumia a dualidade da ocupação. De um lado, listava proibições severas. O mercado negro era crime punível com prisão. O porte de armas era proibido. O toque de recolher devia ser estritamente obedecido. De outro lado, oferecia um canal de proteção. O cartaz continha avisos claros contra o assédio e a violência por parte de qualquer pessoa, incluindo soldados aliados. E, crucialmente, fornecia números de telefone e endereços dos postos da polícia militar, incentivando civis a denunciar qualquer crime ou abuso. Este pedaço de papel era mais do que um conjunto de ordens. Era a introdução a um sistema legal onde a autoridade de ocupação se apresentava não apenas como uma força de controle, mas também como uma instância de recurso e justiça. Ao chegar à frente da fila, a mulher alemã estendia sua panela ou balde. O soldado, com um movimento eficiente e impessoal, enchia o recipiente com a sopa espessa. Não havia conversa, talvez apenas um aceno de cabeça. Ao se afastar, ela carregava mais do que uma refeição quente. Carregava a evidência tangível de que a realidade era imensamente mais complexa do que a propaganda de Goebbels havia previsto. O inimigo que deveria desonrá-la estava, em vez disso, alimentando seus filhos. A autoridade que deveria oprimi-la oferecia um meio para denunciar a injustiça. Aquela cena, com seu cheiro de sopa, seus sons de 2 idiomas e seu cartaz de regras, não era apenas sobre alívio humanitário. Era uma lição prática e diária sobre a nova ordem mundial que se impunha sobre as ruínas da antiga. A distribuição de alimentos e assistência médica representaram um pilar da ocupação, mas não eliminavam a dura realidade do pós-guerra. A desordem, a fome e o colapso das estruturas sociais criavam um ambiente propício para o crime. O mercado negro florescia, alimentado tanto pelo desespero dos alemães quanto pela ganância de alguns soldados que desviavam suprimentos. E, em uma população vulnerável, composta majoritariamente por mulheres, a ameaça de violência era uma constante. A ocupação não foi perfeita. Houve incidentes de abuso, assaltos e crimes mais graves cometidos por soldados americanos, atos que poderiam ter confirmado os piores medos semeados pela propaganda nazista. Contudo, a diferença fundamental, que distinguiria a zona americana, não era a ausência de delitos, e sim a resposta institucional a eles. A autoridade militar americana não demonstrava tolerância com a indisciplina em suas fileiras. A face visível desta política era a polícia militar, os MPS, facilmente identificáveis por seus capacetes brancos e braçadeiras. Eles patrulhavam as cidades e vilas não apenas para manter a ordem entre os civis, mas, crucialmente, para policiar as próprias tropas americanas. Eles se tornaram o primeiro ponto de contato para a população alemã que desejasse registrar uma queixa contra um soldado. Para cada denúncia formalizada, um sistema de investigação era acionado, culminando nas cortes marciais. Estes eram tribunais militares, operando sob o Código Uniforme de Justiça Militar americano, mas seu propósito aqui era julgar crimes cometidos por pessoal militar contra civis de uma nação inimiga recém-derrotada. Esta era uma distinção crucial. A mensagem enviada ao público alemão, e de forma ainda mais importante, às próprias tropas americanas, era clara. Um soldado americano não estava acima da lei, mesmo em território ocupado. A justiça não era seletiva. O mesmo sistema que punia um alemão por posse ilegal de arma de fogo era acionado para julgar um GI acusado de assalto. As sentenças eram notoriamente severas, projetadas para servir como um forte elemento de dissuasão. Soldados considerados culpados de crimes como estupro, assassinato ou roubo à mão armada enfrentavam longas penas de prisão em instalações militares, como a prisão de Leavenworth, nos Estados Unidos, e a perda de todos os direitos e benefícios através de uma dispensa desonrosa. Nos casos mais extremos, a pena capital era uma possibilidade real e foi, de fato, aplicada. Registros históricos confirmam que soldados americanos foram julgados, condenados e executados por enforcamento na Europa por crimes capitais cometidos contra civis alemães durante o período de ocupação. Essa mão de ferro da justiça marcial era comunicada de forma explícita à população. Os mesmos cartazes afixados nos postos de distribuição,
que anunciavam as regras do toque de recolher, também continham avisos claros contra o assédio e a violência, fornecendo endereços e números de telefone dos postos da polícia militar para denúncias. Isso transformava os civis alemães de vítimas passivas em participantes ativos na manutenção da ordem, dando-lhes um recurso legal contra seus ocupantes. Este sistema, embora imperfeito, estabeleceu um precedente fundamental. Demonstrou que a nova autoridade no poder operava dentro de um quadro legal previsível e se autopoliava. A justiça, mesmo que imposta por um exército estrangeiro, era apresentada como um componente indispensável para transformar o caos em ordem e para começar a reconstruir não apenas edifícios, mas a própria noção de uma sociedade civil funcional. Nos primeiros meses da ocupação, a interação entre soldados americanos e civis alemães era governada por uma diretriz rígida e inequívoca: a política de não fraternização. Esta ordem, emitida diretamente do alto comando aliado, proibia estritamente qualquer tipo de relacionamento pessoal entre o pessoal militar e a população local. A lógica por trás da regra era multifacetada. Em primeiro lugar, era uma questão de segurança e disciplina militar. O comando temia que a proximidade com o inimigo recém-derrotado pudesse levar a vazamentos de informações, ao relaxamento da vigilância e a uma quebra na coesão das tropas. Em segundo lugar, havia um componente moral e político. A política reforçava a ideia de que todos os alemães partilhavam uma responsabilidade coletiva pelas atrocidades do regime nazista, e que a familiaridade com ele seria inadequada e desrespeitosa para com as vítimas da guerra. Na prática, os soldados foram instruídos a manter uma distância profissional e fria, limitando o contato ao estritamente necessário para as funções oficiais. Contudo, a rigidez desta política logo colidiu com a complexa realidade do cotidiano. A barreira imposta pelo comando era constantemente testada pela mais fundamental das forças, a interação humana. Eram, em sua maioria, homens jovens, a milhares de quilômetros de casa, imersos em uma cultura estrangeira. A necessidade de uma conversa simples, de um gesto de normalidade, era uma pressão constante contra a disciplina militar. O principal ponto de erosão desta política foram as crianças. Para muitos soldados, era quase impossível ignorar as crianças alemãs, muitas delas subnutridas e vestidas com trapos, que os observavam com uma mistura de medo e curiosidade. O ato de oferecer uma barra de chocolate, uma goma de mascar ou simplesmente um sorriso tornou-se uma transgressão comum e tácita, um pequeno ato de humanidade que as ordens não conseguiam suprimir. Além disso, a própria natureza da ocupação tornava o isolamento completo impraticável. Os soldados dependiam de serviços locais para tarefas como lavagem de roupa ou pequenos reparos. As patrulhas diárias pelas ruas das cidades e vilarejos inevitavelmente levavam a conversas, a pedidos de informação, a interações que, embora breves, começavam a construir uma ponte sobre o abismo da inimizade. À medida que os meses passavam e a fase de combate dava lugar a uma rotina de administração, a percepção do inimigo começou a mudar. Os GEIs viam em primeira mão não uma nação de fanáticos nazistas, mas uma população de indivíduos, em grande parte mulheres e idosos, lutando para sobreviver em meio à devastação. A política de não fraternização começou a parecer cada vez mais artificial e contraproducente. Reconhecendo que a política era não apenas impraticável, mas também um obstáculo aos objetivos de longo prazo da reconstrução e da democratização, o alto comando americano reavaliou sua posição. Se a meta era transformar a sociedade alemã, era preciso haver diálogo e cooperação, não um muro de silêncio. Em setembro de 1945, a proibição geral de fraternização foi oficialmente suspensa. A mudança foi imediata e transformadora. O que antes eram interações furtivas e limitadas agora podia acontecer abertamente. As conversas nos postos de controle tornaram-se mais longas e amigáveis. Os soldados passaram a ser convidados para dentro das casas alemãs, partilhando as parcas refeições das famílias em troca da novidade de seus próprios suprimentos. A mudança de política abriu as portas não apenas para a amizade, mas também para o romance. O distanciamento formal deu lugar a uma nova dinâmica social, na qual os ocupantes e os ocupados começaram a se ver, pela primeira vez, simplesmente como pessoas. Esta interação, que começou com um pedaço de chocolate e evoluiu para conversas e visitas, iria muito além da ajuda humanitária ou da simples vizinhança. Ela lançou as bases para milhares de relacionamentos pessoais profundos que mudariam para sempre a vida de inúmeros soldados americanos e mulheres alemãs. Com a suspensão da política de não fraternização, a barreira formal entre ocupante e ocupado foi removida, e o que se seguiu foi uma transformação social de enorme magnitude. O que era impensável poucos meses antes, em meio ao combate e à propaganda de ódio, começou a acontecer.
O soldado que representava a força inimiga passou a ser visto como um indivíduo, e dessa individualidade nasceram relacionamentos que desafiavam a lógica da guerra. O soldado americano tornou-se vizinho, depois amigo, e em milhares de casos, noivo e marido. A expressão casamentos Fraulein GI tornou-se um termo comum para descrever este fenômeno, um que refletia a complexidade da situação. Fraulein, a palavra alemã para senhorita, adquiriu uma conotação específica, por vezes carregada de desdém por parte da população alemã, para designar as mulheres que se envolviam com os soldados da ocupação. Essas relações nasceram de uma confluência de fatores. Havia, sem dúvida, o afeto genuíno, a atração mútua que surge independentemente das circunstâncias geopolíticas. Para muitos soldados americanos, jovens e longe de casa, a companhia de uma mulher alemã oferecia um vislumbre de normalidade e calor humano em um ambiente de devastação. Para muitas mulheres alemãs, um relacionamento com um americano representava não apenas uma conexão emocional, mas também um caminho para a estabilidade e a segurança. Em uma economia em ruínas, onde a fome era uma realidade diária, a associação com o soldado significava acesso a alimentos, cigarros, meias de nylon e outros bens do posto de troca do exército, itens que funcionavam como uma moeda valiosa no mercado negro. Era uma união que, em muitos casos, começava com uma base de pragmatismo e necessidade mútua. Contudo, formalizar essas uniões era um processo burocrático e árduo. O comando militar americano, embora tivesse revogado a proibição de fraternização, inicialmente não autorizava os casamentos. A desconfiança persistia. Havia o temor de que os soldados estivessem sendo enganados por mulheres com passados nazistas ocultos ou que buscavam apenas um passaporte para os Estados Unidos. Foi somente em dezembro de 1946 que o exército americano autorizou formalmente os casamentos entre seu pessoal e cidadãs alemãs, mas sob um regime de escrutínio rigoroso. O casal precisava submeter um pedido formal ao oficial comandante do soldado, que iniciava uma investigação minuciosa. A noiva em potencial era submetida a uma verificação de antecedentes detalhada para garantir que não tivesse afiliações nazistas significativas. Ambos passavam por exames médicos e aconselhamento obrigatório, onde eram advertidos sobre as dificuldades culturais e legais que enfrentariam. O processo podia levar meses, uma prova de resistência projetada para testar a seriedade do compromisso do casal. Apesar dos obstáculos oficiais e da desaprovação social de ambos os lados, tanto de alemães que viam essas mulheres como traidoras, quanto de famílias americanas que se opunham ao casamento de seus filhos com o inimigo, milhares de casais persistiram. Fotografias da época capturam a natureza extraordinária desses momentos. O soldado americano em seu uniforme impecável ao lado de sua noiva alemã, muitas vezes em um vestido simples, posando em frente a uma igreja em ruínas ou a um escritório do governo militar. As certidões de casamento, documentos bilíngues emitidos pela autoridade de ocupação, eram um selo oficial de uma união que era, em si, um ato de reconciliação pessoal. O que começou como uma interação cautelosa em uma fila de sopa ou em uma rua patrulhada, floresceu, contra todas as probabilidades, em laços familiares duradouros. Estes casamentos não eram apenas estatísticas, eram a manifestação mais íntima de como a inimizade entre nações podia ser superada pela conexão entre pessoas. O casamento era apenas o primeiro passo em uma jornada que atravessaria um oceano e um abismo cultural. Para as milhares de mulheres alemãs que se casaram com soldados americanos, a cerimônia não garantia uma vida em conjunto. A união legal precisava ser seguida por um processo de imigração complexo e sem precedentes, transformando noivas em pioneiras de uma nova diáspora. Essa migração em massa não aconteceu por acaso. Foi possibilitada por uma estrutura legal e logística criada especificamente para essa situação. A peça central dessa estrutura foi a Lei das Noivas de Guerra, ou War Brides Act, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em dezembro de 1945. Essa legislação foi fundamental, pois dispensava os requisitos normais de visto e permitia a entrada acelerada nos Estados Unidos de cônjuges estrangeiros e filhos de membros das Forças Armadas Americanas. Com a base legal estabelecida, o que se seguiu foi uma vasta operação logística, organizada e executada pelo próprio exército americano. As mulheres, agora oficialmente classificadas como dependentes de pessoal militar, recebiam os vistos especiais e eram preparadas para a viagem. O transporte não era feito em navios de passageiros comerciais, mas em embarcações militares reaproveitadas. Eram os mesmos navios que, poucos meses antes, transportavam tropas e equipamentos para o teatro de guerra europeu, agora reconfigurados para levar famílias para casa. As imagens da época registram essas cenas de partida nos portos de Bremerhaven ou Hamburgo, longas filas de mulheres, muitas segurando filhos pequenos pela mão ou bebês no colo, aguardando para embarcar.
Elas acenavam em despedida para uma Europa em ruínas, deixando para trás tudo o que conheciam em troca de um futuro incerto. A bordo, o ambiente era uma mistura de ansiedade, esperança e desorientação. Centenas de mulheres e crianças, a maioria falando apenas alemão, partilhavam espaços confinados durante a travessia do Atlântico, que podia durar mais de uma semana. Elas trocavam histórias, preocupações e as poucas informações que tinham sobre suas novas cidades na América, lugares com nomes estranhos como Ohio, Texas ou Califórnia. Para muitas, a viagem era a primeira vez que viam o oceano. O navio em si era um microcosmo da transição que estavam vivendo, um ambiente militar americano, com sua rotina, sua comida e seu idioma, servindo como uma primeira e imersiva introdução à sua nova cultura. O destino final era, na maioria das vezes, o porto de Nova York. A visão da Estátua da Liberdade no horizonte era um momento de profundo significado, o símbolo de uma promessa de liberdade e oportunidade que, para elas, era literal e imediata. Mas a chegada também trazia o choque da realidade. Elas enfrentavam os processos de imigração e alfândega, um labirinto de formulários e perguntas em um idioma que mal compreendiam. Após serem liberadas, a jornada continuava, muitas vezes em longas viagens de trem pelo vasto território americano, até finalmente se reunirem com seus maridos. A integração não foi simples. Elas não eram apenas imigrantes, eram as noivas alemãs, um rótulo que carregava o peso da guerra recém-terminada. Em suas novas comunidades, enfrentaram suspeita e, por vezes, hostilidade aberta de vizinhos e até de familiares de seus maridos, que viam nelas o rosto do inimigo. A barreira do idioma era imediata e, para muitas, a mais difícil de superar, gerando um profundo sentimento de isolamento. Contudo, elas perseveraram. Aprenderam inglês, adaptaram-se aos costumes americanos e criaram seus filhos como cidadãos de dois mundos. Cada uma dessas mulheres trazia consigo não apenas seus pertences, mas o início de uma nova linhagem familiar germano-americana. Esta ponte humana, construída sobre os alicerces de relacionamentos individuais, criou um laço demográfico e cultural duradouro entre duas nações que haviam sido inimigas mortais, demonstrando que a reconciliação mais profunda muitas vezes começa no nível mais pessoal. Além da população alemã, as zonas de ocupação americanas confrontaram uma crise humanitária de escala continental, um problema que se movia em massa pelas estradas e ferrovias destruídas da Europa. Eram as pessoas deslocadas, ou displaced persons. Os depois. Este termo abrangia um espectro vasto e trágico de seres humanos desenraizados pela guerra. Milhões de trabalhadores forçados, trazidos de toda a Europa Oriental para alimentar a máquina de guerra nazista, estavam agora livres, mas sem lar e a milhares de quilômetros de suas terras. Havia os prisioneiros de guerra de múltiplas nacionalidades, liberados dos campos de detenção. E, em uma categoria de sofrimento incomparável, estavam os sobreviventes dos campos de concentração e extermínio do Holocausto, espectros humanos que emergiam de um inferno que o mundo mal começava a compreender. No final da guerra, estimava-se que mais de 7 milhões de depois se encontravam apenas em território alemão. A resposta inicial a este fluxo humano foi improvisada, mas rapidamente evoluiu para uma operação logística massiva, outro pilar da administração americana. Para abrigar, alimentar e cuidar dessa população heterogênea, o exército americano estabeleceu centenas de campos de depois. Essas instalações eram frequentemente montadas em estruturas pré-existentes, antigas casernas do exército alemão, campos de trabalho forçado agora reaproveitados, escolas e até mesmo complexos de apartamentos. A gestão diária desses campos era uma tarefa monumental, frequentemente conduzida em parceria com a recém-formada Administração das Nações Unidas para Ajuda e Reabilitação, a UNRWA. A prioridade imediata era a sobrevivência, fornecer abrigo, rações calóricas e cuidados médicos urgentes para combater a desnutrição e as doenças que se alastravam. Dentro des campos, a vida se reorganizava lentamente. A diversidade de nacionalidades era imensa, com poloneses, ucranianos, letões, lituanos, estonianos e iugoslavos, entre muitos outros, vivendo lado a lado. Contudo, um desafio particular e delicado logo se tornou evidente: a situação dos sobreviventes judeus. Inicialmente, eles foram alojados nos mesmos campos que outras nacionalidades, o que, em alguns casos, significava partilhar o espaço com colaboradores nazistas ou populações com forte sentimento antissemita. Um relatório contundente, encomendado pelo presidente Truman e elaborado por Harold G. Harrison em meados de 1945, criticou duramente essas condições, afirmando que, aparentemente, tratamos os judeus da mesma forma que os nazis, com a exceção de que não os exterminamos. Esta crítica provocou uma mudança de política imediata e decisiva.
O general Eisenhower ordenou a criação de campos de depois exclusivamente para judeus, como os de Landsbergenleck e Forrenwald, na Baviera. Nestes centros, os sobreviventes puderam começar a reconstruir suas vidas em um ambiente de segurança e solidariedade. Eles estabeleceram suas próprias administrações, escolas, jornais e teatros, e a vida cultural e religiosa judaica floresceu de forma notável. Para muitos, esses campos se tornaram um ponto de trânsito crucial, um local para recuperar a saúde física e psicológica enquanto aguardavam a oportunidade de emigrar, principalmente para a Palestina ou para os Estados Unidos. O objetivo final da operação de depois era a repatriação, o retorno de milhões de pessoas aos seus países de origem. E, de fato, nos primeiros meses após a guerra, a maioria dos depois da Europa Ocidental foi repatriada com sucesso. No entanto, para centenas de milhares de pessoas do leste europeu e para a esmagadora maioria dos sobreviventes judeus, o retorno era impossível ou indesejável. Seus países estavam agora sob controle soviético, e suas comunidades e famílias haviam sido aniquiladas. Para este grupo, que ficou conhecido como os últimos milhões, a solução era o reassentamento em outros países. A organização desses campos, portanto, não foi apenas um ato de caridade. Foi uma operação complexa de triagem, cuidado e, finalmente, de diplomacia migratória, oferecendo um porto seguro e um caminho para o futuro em meio ao caos continental deixado pelo Terceiro Reich. À medida que a sobrevivência imediata era assegurada, uma nova fase, mais estratégica, começou a tomar forma. A zona de ocupação americana, juntamente com as zonas britânica e francesa, não estava apenas sendo administrada, estava sendo ativamente transformada. E, neste processo, ela começou a se diferenciar de forma acentuada da zona controlada pela União Soviética. Rapidamente, o território sob comando americano tornou-se uma vitrine, um modelo deliberado de recuperação econômica e social projetado para demonstrar a superioridade do sistema ocidental. Essa recuperação acelerada não era apenas um objetivo humanitário, era, cada vez mais, uma arma na nascente Guerra Fria. O contraste com a estagnação e o desmantelamento industrial que ocorriam na zona soviética tornou-se uma ferramenta de propaganda poderosa. A base para esta transformação foi uma combinação de 3 fatores cruciais: capital, organização e um novo quadro jurídico. A injeção de recursos foi fundamental. O que começou como ajuda de emergência evoluiu para uma política de reconstrução econômica. O Plano Marshall, anunciado em 1947 e implementado a partir de 1948, foi o catalisador decisivo, injetando bilhões de dólares na economia da Alemanha Ocidental. No entanto, o ponto de virada mais dramático e visível foi a reforma monetária de junho de 1948. Da noite para o dia, o desvalorizado Reichsmark foi substituído pelo novo Deutsche Mark. O efeito foi imediato e quase milagroso. O mercado negro, que havia dominado a vida econômica, desapareceu virtualmente da noite para o dia. Bens que estavam sendo acumulados e escondidos subitamente reapareceram nas prateleiras das lojas. Pela primeira vez em anos, os salários tinham valor real, e o trabalho voltou a ser um meio confiável para adquirir mercadorias, incentivando a produção e o consumo. A organização americana, aprimorada pela logística de guerra, foi o segundo pilar. O ONGUS priorizou a reconstrução de infraestruturas vitais. Pontes sobre o Reno foram reparadas, permitindo que o transporte fluvial, a espinha dorsal da indústria alemã, fosse retomado. As ferrovias foram reconstruídas, conectando centros de produção a portos como o de Bremerhaven, que estava sob controle americano. Essa ênfase na logística permitiu que as fábricas, muitas delas poupadas dos bombardeios estratégicos, voltassem a receber matérias-primas e a escoar seus produtos. Cidades como Stuttgart, centro da indústria automotiva, e Frankfurt, que se tornaria o coração financeiro da nova Alemanha, experimentaram um renascimento notável. Os mercados ao ar livre, antes vazios, voltaram a exibir uma variedade crescente de alimentos e produtos, um sinal visível e diário da recuperação. Finalmente, a criação de um padrão jurídico estável estimulou a cooperação civil e a confiança econômica. A insistência americana na proteção da propriedade privada, na aplicação de contratos e no estabelecimento de um sistema judicial funcional criou um ambiente previsível, essencial para o investimento e o empreendedorismo. Isso contrastava fortemente com a política de expropriação e nacionalização em massa implementada na zona soviética. A zona americana não estava apenas sendo reconstruída fisicamente, estava sendo reestruturada sobre os alicerces de uma economia de mercado e de um Estado de direito. O resultado foi um ciclo virtuoso. A estabilidade gerava confiança, a confiança gerava investimento,
e o investimento gerava prosperidade. Essa vitrine de recuperação não era apenas para o consumo interno alemão, era uma mensagem para toda a Europa, dividida pela cortina de ferro, sobre o futuro que o modelo ocidental poderia oferecer. A recuperação econômica que começava a tomar forma na zona americana não se sustentava apenas com capital e logística. Para que a nova moeda e os novos investimentos tivessem valor, era preciso restaurar algo mais fundamental, algo que havia sido sistematicamente demolido pelo Terceiro Reich, a confiança no Estado de Direito. A reconstrução da Alemanha Ocidental foi, portanto, um projeto que ia muito além de tijolos e argamassa. Foi, em sua essência, a reconstrução de um sistema jurídico. O legado mais duradouro da ocupação americana não estaria apenas nas fábricas reativadas, mas nos alicerces de uma nova ordem legal e democrática. O sistema de justiça que os aliados encontraram em 1945 estava profundamente corrompido. Por 12 anos, os tribunais alemães não serviram à justiça, mas ao Partido Nacional Socialista. Juízes e promotores juravam lealdade a Hitler, não a uma constituição. Leis, como as de Nuremberg, haviam transformado a perseguição em política de Estado, e o conceito de um julgamento justo havia sido substituído pela vontade do regime. Para construir uma democracia, era preciso primeiro desmantelar completamente essa estrutura. O processo de desnazificação, portanto, foi aplicado com rigor especial ao sistema judiciário. Milhares de juízes, advogados e funcionários públicos com vínculos comprovados com o Partido Nazista foram demitidos de seus cargos, em uma purga necessária para limpar as instituições que deveriam ser os pilares da nova sociedade. Sobre essa base limpa, a reconstrução começou sob estrita supervisão aliada. Tribunais alemães foram gradualmente reabertos, mas não operavam de forma autônoma. Em cada distrito, oficiais jurídicos do exército americano atuavam como observadores e conselheiros, garantindo que os procedimentos seguissem os princípios democráticos fundamentais. Conceitos como o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito a uma defesa adequada, que haviam sido suprimidos, foram reintroduzidos à força. A insistência americana em processos legais transparentes e na proteção dos direitos civis básicos aplicava-se a todos. Era o mesmo padrão que governava as cortes marciais para seus próprios soldados, agora sendo ensinado e implementado nos tribunais que julgariam os cidadãos alemães. Este processo de reeducação jurídica foi acompanhado pela criação de novas fundações políticas. A administração militar americana incentivou a redação de constituições estaduais, ou *Lander*, na Baviera, Hesse e Württemberg-Baden. Essas constituições, elaboradas por líderes políticos alemães não comprometidos com o nazismo, foram os primeiros documentos a garantir direitos fundamentais e a estabelecer governos representativos na Alemanha do pós-guerra. Elas se tornariam os modelos para a futura lei fundamental da República Federal da Alemanha. Paralelamente, a liberdade de expressão, um anátema para o regime nazista, foi reintroduzida de forma controlada, mas deliberada. O governo militar começou a emitir licenças para a publicação de jornais e revistas, entregando-as a editores que demonstravam um compromisso com os valores democráticos. Uma imprensa livre começou a florescer, permitindo o debate público e a fiscalização do poder pela primeira vez em mais de uma década. Essa nova liberdade de informação foi o passo preparatório para o retorno da política. Em 1946, os alemães na zona americana foram às urnas para as primeiras eleições locais e estaduais livres. Esses primeiros exercícios de soberania popular, embora limitados e supervisionados, foram momentos de profunda importância simbólica e prática. Eles marcaram o início da transferência de responsabilidade dos ocupantes para os próprios alemães. O legado da ocupação, portanto, foi a implantação de um sistema. Um sistema onde a lei protegia o cidadão do Estado, onde a justiça era um processo previsível e onde o poder político emanava do voto popular. Foram essas as bases que permitiram que a República Federal da Alemanha não apenas se reerguesse economicamente, mas que se tornasse uma das democracias mais estáveis e prósperas da Europa. Aquelas mesmas mulheres que, em 1945, temiam o pior da força de ocupação, encontravam-se, poucos anos depois, no centro da reconstrução de sua própria nação. A transição de inimigas derrotadas para cidadãs ativas de uma nova Alemanha não foi um processo espontâneo, mas o resultado direto de uma combinação de necessidade, oportunidade e políticas deliberadas implementadas pela administração americana. A assistência que começou com uma concha de sopa e uma injeção de penicilina evoluiu para um programa de capacitação cívica e econômica, transformando a base da sociedade alemã de baixo para cima. A primeira e mais visível manifestação dessa nova participação foi o trabalho braçal. Com milhões de homens ausentes, foram as mulheres,
as chamadas *Trümmerfrauen* ou Mulheres dos Escombros, que assumiram a tarefa monumental de limpar as cidades. Seu trabalho consistia em demolir estruturas instáveis, remover toneladas de entulho e, de forma metódica, limpar e empilhar tijolos para que pudessem ser reutilizados. Era um trabalho fisicamente exaustivo e perigoso, realizado com ferramentas rudimentares, mas que representava a primeira etapa tangível da reconstrução, um ato de recuperação do espaço físico e cívico. Além do trabalho braçal, a reativação da economia e da administração civil abriu novas frentes de oportunidade. A insistência americana em restabelecer governos locais e estaduais funcionais, purgados de elementos nazistas, criou uma demanda imediata por pessoal administrativo. Mulheres que possuíam educação formal foram recrutadas para preencher cargos de secretariado, contabilidade e serviço público, tornando-se a espinha dorsal burocrática da nova administração alemã. Na indústria, à medida que as fábricas na zona americana retomavam a produção, as mulheres também ocupavam posições na linha de montagem, contribuindo diretamente para o início do milagre econômico alemão. Essa integração econômica foi fundamental, pois lhes conferiu independência financeira e um papel produtivo na sociedade, afastando-as da condição de meras receptoras de ajuda. Contudo, a transformação mais profunda foi a cívica e política. A administração americana compreendeu que a reconstrução de edifícios seria inútil sem a reconstrução da mentalidade. Para isso, foram criados programas de reeducação e reorientação. As *Amerikahäuser*, ou Casas da América, foram estabelecidas em cidades importantes, funcionando como centros culturais e bibliotecas. Nesses locais, os cidadãos alemães, e especialmente as mulheres, tinham acesso, pela primeira vez em mais de uma década, a livros, jornais e filmes não censurados pelo Estado. Eles ofereciam aulas de inglês, palestras sobre o sistema de governo americano e debates sobre os princípios da democracia. Eram janelas para um mundo de ideias que o Terceiro Reich havia tentado selar hermeticamente. O passo final e mais simbólico nessa jornada de transformação foi a participação política. Com a autorização para a formação de partidos democráticos e a realização das primeiras eleições locais e estaduais a partir de 1946, as mulheres foram ativamente encorajadas a se registrar e a votar. Para uma geração inteira que só conheceu a submissão a um regime totalitário, o ato de entrar em uma cabine de votação e escolher livremente seus representantes era uma experiência revolucionária. Era a materialização de sua nova condição de cidadãs, com direitos e responsabilidades. A conduta e a assistência americanas, portanto, foram além da sobrevivência material. Elas forneceram a estrutura de segurança, a oportunidade econômica e a educação cívica que permitiram que as mulheres alemãs não apenas reconstruíssem suas casas, mas também reivindicassem seu lugar como participantes ativas na construção de um futuro democrático para sua nação. O alimento nutria o corpo, mas foi a restauração da dignidade e do propósito cívico que nutriu o espírito de uma nova Alemanha. No caos do pós-guerra, sobre as ruínas de um continente e de uma ideologia, uma relação improvável foi forjada. Não foi uma aliança nascida da diplomacia tradicional, negociada em salas de conferência por políticos, mas sim uma construída de baixo para cima, no contato diário entre vencedores e vencidos. A história da ocupação americana na Alemanha é a crônica dessa transformação, um processo que começou não com um aperto de mãos, mas com uma concha de sopa, um pacote de ajuda e a aplicação de uma lei marcial que punia tanto o soldado americano quanto o civil alemão. A relação que emergiu foi complexa, nascida da mais absoluta necessidade e cimentada por uma disciplina militar que, paradoxalmente, se tornou uma fonte de previsibilidade e segurança em um mundo que havia perdido ambas. O medo, alimentado por anos de propaganda, deu lugar a uma cooperação cautelosa, e essa cooperação, em milhares de casos individuais, evoluiu para o afeto. Os casamentos Fraulein GI e o subsequente êxodo das noivas de guerra para os Estados Unidos não foram uma nota de rodapé da história, foram o seu motor humano. Cada uma daquelas mulheres que atravessou o Atlântico representava mais do que uma união pessoal. Elas se tornaram a ponte viva entre duas nações, a personificação de uma reconciliação que ocorria no nível mais fundamental, o da família. As sementes plantadas naqueles anos de ocupação germinaram em solo americano, dando origem a milhares de famílias germano-americanas. Os filhos e netos desses casamentos cresceram como cidadãos de dois mundos, carregando em sua herança a prova de que a inimizade mais profunda pode ser superada. A transição das fotografias em preto e branco de casais posando em meio a escombros para as imagens coloridas de famílias reunidas décadas depois não é apenas uma mudança tecnológica, é a representação visual do sucesso desse processo. No plano geopolítico, o legado foi igualmente profundo. A recuperação acelerada da zona americana,
impulsionada pela reforma monetária e pelo Plano Marshall, transformou o que era um território inimigo ocupado na pedra angular de uma nova nação, a República Federal da Alemanha. Essa nova Alemanha ocidental, democrática e economicamente próspera, tornou-se não apenas um parceiro, mas um aliado indispensável para os Estados Unidos durante as décadas da Guerra Fria. A antiga linha de frente transformou-se na fronteira da Aliança Ocidental. A base para esta parceria duradoura não foi construída sobre a memória do conflito, mas sobre a experiência compartilhada da reconstrução. A insistência americana em um Estado de direito, em processos democráticos e na proteção civil deixou uma marca indelével nas instituições da nova Alemanha. Portanto, a história da ocupação americana na Alemanha demonstra uma verdade fundamental sobre as consequências da guerra. Ela prova que, mesmo nas cinzas do conflito mais devastador da história humana, é possível plantar as sementes de um futuro diferente. As ações tomadas entre 1945 e 1949, a combinação de ajuda humanitária, justiça militar rigorosa e, finalmente, a aceitação da interação humana, não apenas alimentaram uma população faminta e reconstruíram uma nação destruída. Elas lançaram as bases para uma das alianças mais estáveis e duradouras da era moderna, transformando inimigos mortais em parceiros e aliados por gerações.